Boa tarde, bem-vindo a todos a mais um encontro PLD. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer alguns combinados. Todo mundo que tiver alguma dificuldade, quiser fazer alguma pergunta, para que ponha no chat, direcionada a todos os membros de equipe. Assim a gente consegue responder com mais rapidez. Para dar continuidade aqui ao evento, eu convido o nosso gerente de preços, Humberto Alencar. Boa tarde, Lilian. Obrigado. Boa tarde a todos. É, Vamos dar início aqui agora ao encontro PLD, que a gente realiza no meio do mês, agora do meio do mês de outubro, comentando um pouco em relação ao comportamento do PLD para essa primeira quinzena de outubro. Bom, recebi aqui, deixa eu só pegar o laser pointer e a gente dá início aí à apresentação. Bom, em relação a dúvidas, né, como a Lilian comentou, qualquer dúvida pode ser encaminhada através, então, aqui do nosso bate-papo, sendo encaminhado para todos os membros de equipe, de modo que não acabe alguma pergunta não sendo atacada aí pelas nossas áreas. Em relação a se alguém não conseguir, tiver dificuldades ali para mandar através do bate-papo, ele pode ser encaminhado para preco@cce.org.br, isso durante o evento, né? Quaisquer dúvidas após o evento ou que não sejam pertinentes atinentes aos temas aqui, pode ser encaminhada através para a central de atendimento, atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 881 2233. Bom, em relação ao objetivo do nosso encontro, né, ele busca discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e as publicadas nos nossos boletins, tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, com base na resolução agora, né, 1032 de 2022, buscando então apresentar as principais modificações dos arquivos de entrada, análise dos principais fatores que influenciaram na formação do PLD, a validação da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados pelos agentes, né? Buscando estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para recebimento de sugestões, para aperfeiçoamento deste evento e dos boletins, e apoiar os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Como de costume, agora na reunião do meio do mês, a gente tem essa agenda com essa característica, né, no qual a gente passa logo mais para os pontos de destaque, analisa o comportamento de outubro, traz ali uma recordação de todo o histórico aí do preço horário, também traz a questão do backtest ali dos aprimoramentos da CEPAMP. Por último, a gente comenta da atualização da projeção que é feita agora na metade do mês e depois a gente repassa ali as datas dos próximos encontros. Em relação à apresentação, a gente já vai estar subindo no site agora e em instantes a gente disponibiliza aqui no bate-papo para todos que estão nos acompanhando. Então, eu vou passar a palavra agora para a Fernanda, para ela comentar um pouco em relação aos pontos de destaque. Deixa eu só passar o controle para você, Fernanda. Pronto. Obrigada, Humberto. Vamos passando agora, então, para os pontos de destaque. Como de costume, a gente traz primeiro os pontos de destaque em relação às FTs. A FT New Wave está com a versão 28.0.3 em uso. Foi aberta uma FT em 20 de setembro. E, no momento, está em validação a versão 28.7, mas na última reunião já foi avisado que o CEPEL vai entregar uma versão mais recente até o final dessa semana. Além disso, a próxima reunião prevista da FT New Wave, ela está para o dia 1º de novembro, às 9h30 da manhã. E aqui a gente tem o e-mail, então, para quem quiser se inscrever na mailing list. Com relação à FT Decomp, a versão user é a 31, foi aberta a FT também no dia, em 20 de setembro, e atualmente está em validação a versão 31.8. A próxima reunião está prevista para o dia 25/10, às 9h30, e o convite ele ainda vai ser enviado para a FT. Para aqueles que quiserem receber as informações da FT, também podem se inscrever aqui nesse mailing list. Com relação à FTG VASP, a versão em uso é a 9. A FTG VASP está em conjunto com a FT Decomp
e a versão em validação é a 9.1. Desse modo, então, a próxima reunião ela está prevista aqui para ocorrer no mesmo dia da FTD Comp, e aqui também segue a mailing list da FTG VASP. Por último, aqui com relação à FTD 100, a versão em uso é a 19.0.31. Ela está em vigor desde o dia 29 de agosto de 2022, e por enquanto a gente ainda não tem a previsão do início da próxima FT. E segue também aqui o e-mail para vocês se inscreverem na mailing list. Com relação aqui ao GT Metodologia, foi divulgado, então, no final de agosto para vocês o cronograma das atividades do novo ciclo. Aqui a gente deixou o link para consulta. Então, para esse ciclo da CEPAMP, a gente está analisando 2 temas, que seria de fontes intermitentes e do New Wave híbrido fase 1. Pelo cronograma atual, agora a gente está aqui, então, na segunda quinzena de outubro, que é quando deve começar a ser avaliada aqui cada uma dessas melhorias junto com os agentes. Ou seja, essas novas funcionalidades elas vão começar a passar agora pelas FTs. E aí, aqui também para se inscrever no mailing do GT Metodologia, para receber as próximas informações, é só solicitar aqui enviando um e-mail aqui para o gtmet.cepamp.cce.org.br. Aqui passando agora para as reuniões previstas do CTP-MIOPLD, a gente tem aqui então que vai ocorrer a 7ª reunião com agentes do GT de dados higrometeorológicos. E aqui, então, a gente trouxe a pauta dessa reunião para quem tiver interesse. O material, né, referente às reuniões anteriores, ela está disponível no portal do CTP-MIOPLD. E aqui também a gente já traz o link para a reunião e a senha. Por último, aqui a gente traz novamente como ponto de destaque que está aberta a consulta pública 043 de 2022 da ANEEL, cujo objeto é obter subsídios à revisão da Resolução Normativa 843, que estabelece os critérios e procedimentos para a elaboração do PMO e para a formação do PLD. Então, o período de contribuição dela vai até dia 14 de novembro, e aqui, para mais informações, vocês podem acessar aqui o link do material disponível no site da ANEEL. Bom, agora eu passo a palavra para o Nelson. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Deixa eu só pegar o laser aqui. Bom, agora vamos dar início à análise do cenário hidrometeorológico. Então, trazendo aqui as informações de precipitação observada e prevista, nós temos aqui um mapa à esquerda do que foi observado na semana 1. Então, considerando aqui valores bem expressivos no submercado sul, com valores bem concentrados, e pegando toda essa faixa de umidade, beneficiando também alguns reservatórios ao norte, como Madeira, Xingu, Telespires. E aqui nós podemos ver a anomalia para a semana 1, à direita, bem como esperado, aqueles valores bem expressivos, acima da MLT, beneficiando também parte do Paraná, pegando parte também de Itaipu. Aqui à direita, nós temos a comparação do que foi previsto e o que foi verificado na realidade. Então, vemos valores bem expressivos aqui no Supermercado Sul, Paraná, Uruguai e Iguaçu, também com valores expressivos aqui em Xingu e Telespires, como eu havia mencionado, beneficiando também o Madeira. Já agora, para a semana 2, nós temos esse cenário aqui bem mais intenso, né, com valores bem expressivos também, dando continuidade ao que a gente viu na semana 1. E à direita nós temos a anomalia também, como foi esperado, com essa grande, com esse valor bem acima da MLT para o mercado sul, considerando o Iguaçu e Uruguai, pegando também aqui parte da bacia do Madeira. Então, nós temos aqui novamente o gráfico para a semana 2 agora, do que foi previsto e o que foi efetivamente realizado. Então, nós temos valores bem maiores aqui para a bacia do Iguaçu do Uruguai, né? Chuvas bem expressivas, e pegando também parte do norte, como mostrado também anteriormente para a semana 1, beneficiando Xingu, Telespires, Balbina e o Madeira. Agora, rebatendo aqui esses valores na ENA verificada e prevista, né, considerando as revisões 0 e 1 de outubro, nós trazemos aqui o gráfico para os 4 submercados, considerando que a revisão 0 é a nossa linha cinza e a revisão 1 a nossa linha um pouco marrom, e a MLT é a nossa linha tracejada.
Então, pontilhada, né? Então, nós temos aqui valores marginais, mas com aumento, né, para o norte, indo de 69% para 71% da MLT, com mais 28 megawatts médios no mês. Aqui para o Nordeste, tivemos uma pequena elevação, considerando 245 megawatts médios no mês, ou seja, também um acréscimo de 69% para 77% da MLT. Trazemos aqui o destaque para o Sul, com valores acima da MLT desde o início do mês, e nessa revisão tivemos um aumento de 112 da revisão 0 para 119% da revisão 1, considerando aqui 1,6 gigawatts médios no mês. E o maior destaque aqui para o Sul, com essa grande diferença, iniciando aqui com 58% para a revisão 0 e indo para 109%, considerando a revisão 1, trazendo esse pico aqui da semana 2 de 10,9 gigawatts médios, fechando o mês aqui com 6,8 mais 6,8 gigawatts médios. Agora, tratando da precipitação prevista, considerando o acumulado por semana operativa aqui para outubro de 2022, para a semana 3 e semana 4. Então, temos essa continuidade do beneficiamento do Submercado Sul, pegando parte do Sul do Sudeste e trazendo que na semana 3 não tivemos um beneficiamento menor do que o que trazemos aqui para o gráfico agora para a semana 4, à direita, pegando aqui uma grande parte do Norte, beneficiando muitas bacias do Submercado Norte, pegando parte central do país, e esse deslocamento caracterizado aqui no mapa da semana 4, das chuvas indo para o norte, né, pegando grande parte da parte central do país e beneficiando os mercados sudeste. Então, aqui no gráfico à direita, nós temos denotado esse aumento dos volumes previstos para o mercado sul, como podemos ver aqui nas barras em azul e em amarelo, né, revisão 1 e revisão 2. Então, nós tivemos esse aumento nas chuvas no que foi verificado anteriormente. E trazendo para a semana 4, rebatendo esses valores deste mapa, nós temos esse gradativo, ou seja, foi a redução com o deslocamento das chuvas do submercado sul para o norte e o aumento das chuvas do submercado norte, beneficiando Xingu, Teles Pires, Madeira, Balbina e também pegando parte do Tocantins. Bom, rebatendo aqui agora esses valores na ENA verificada e prevista, nós temos agora a adição da revisão 2, que é a nossa linha em verde. Tivemos um acréscimo para o norte, indo de 71% da MLT em relação à revisão 1 para 82% da MLT para a revisão 2, com mais de 277 megawatts médios no mês. Tivemos uma redução agora do Nordeste, indo de 77% para 66% da MLT, com menos 343 megawatts médios no mês. O Sudeste também com uma leve redução de 119% para 116%, ou seja, um valor marginal de menos 748 megawatts no mês. E agora trazendo aqui o destaque para o Sul, que juntamente com o Norte teve um aumento, mas esse aumento aqui foi bem expressivo, como apresentei também da revisão 0 para a revisão 1. Então, aqui nós temos da revisão 1 109%, indo para 185% da MLT, considerando 10.061 megawatts médios no mês, com esse gap aqui, né, e considerando a revisão 2 para a revisão 3, de 20,5 gigawatts médios. Agora que nós trazemos o gráfico da energia natural fluente por submercado, considerando a média mensal da revisão 2 para outubro, o SIM com valor de 56,150 megawatts médios no mês, fechando com 133% da MLT, sendo o 13º melhor do histórico para o SIM. Agora, indo para os submercados, nós temos aqui, apresentando nesse gráfico, a MLT, que é a linha cheia aqui em azul. Temos a mínima mensal desde 31 até 2021, que é a nossa linha amarela, e o verificado em 2021, que é a nossa linha cinza, ou seja, o ano passado. E temos aqui o verificado de 2022, que é a linha em laranja, trazendo aqui o previsto para a revisão 2 em azul claro. Para o submercado norte, para o nordeste e para o sul, nós temos essa característica de ter começado o ano com valores bem expressivos, bem acima da MLT, seguindo depois com a tendência da MLT chegando o norte com 82% agora em outubro da MLT, considerando a revisão 2, o nordeste com 66%, também no pior do histórico, o norte com o 28º pior, o nordeste com o 19º pior do histórico, e o sudeste apresentando essa melhora, como estamos acompanhando para outubro, com a revisão 2 sendo de 116% da MLT, fechando já nos melhores do histórico,
na colocação 23ª. E o Sul, que foi na contramão no início deste ano, com valores bem abaixo da MLT, mas com valores bem expressivos já fechando em maio e junho, chegando ao pico, reduzindo para julho e chegando agora em outubro, considerando a revisão 2, com 185% da MLT, fechando o 11º melhor do histórico. Bom, agora trazemos a precipitação prevista, um acumulado aqui, né, considerando em até 15 dias, considerando o período de 20 de outubro a 3 de novembro. Então, nós podemos ver essa característica aqui de até 7 dias, né, considerando 3, 5 e 7 dias, com valores acumulados aqui de precipitação no submercado sul, beneficiando o Uruguai e o Iguaçu, e com valores não expressivos para o supermercado norte, mas já iniciando aqui a banda de umidade, né, a partir de 7 dias, mas ela está bem mais característica aqui, podemos ver com a previsão de 10 dias e 15 dias, então beneficiando bastante o supermercado norte, considerando os principais reservatórios, pegando parte do Tocantins, e o acumulado continua com o acumulado, chegando a valores mais expressivos aqui no supermercado sul, para as semanas 10, para 10 dias, e para 15 dias com valores bem mais expressivos aqui, como podemos ver em amarelo. Agora falando da temperatura observada, né, considerando a anomalia das temperaturas mínimas e máximas por semana operativa, considerando outubro de 2022. Aqui nós temos o mapa de temperatura mínima, né, a anomalia para a semana 1, e aqui à direita de temperatura máxima, trazendo essa anomalia. Então nós podemos ver que o submercado sul manteve valores bem abaixo da média, e pegando também parte de São Paulo e Rio de Janeiro, que afetam bastante, né? Temos o que afeta a carga. E para a parte central do país e norte, nós temos valores um pouco acima ou na média esperada. Já trazendo agora numa lei de temperatura máxima, continuamos com esses valores na média e abaixo da média para o supermercado sul, pegando também parte de São Paulo, parte do Sudeste. E para o restante do país, nós temos valores acima do esperado. Agora, trazendo para a semana 2, considerando a anomalia nesse gráfico à esquerda de temperatura mínima e no da direita de temperatura máxima, nós podemos observar que para a semana 2 nós temos valores bem abaixo do esperado, né? Considerando frentes frias que chegam ao sul, também trazendo essa anomalia de temperatura baixa, pegando parte do Sudeste e pegando parte também do Centro-Oeste. E, em contrapartida, nós temos as outras regiões, Nordeste, Norte, parte do Norte e do Sudeste, com valores acima do esperado, tanto de temperatura mínima quanto de temperatura máxima. Agora, trazendo a temperatura prevista considerando as principais capitais, trazemos aqui, considerando Manaus e São Paulo, com uma amplitude de temperatura baixa, mantendo valores entre 34 e 36 de temperatura máxima aqui em Manaus, e na casa de 25 a 28 aqui de temperatura mínima, e para Recife, também com uma amplitude de temperatura baixa, como havia mostrado, mantendo um comportamento mais flat, variando de temperatura máxima de 30 e temperatura mínima de 25 graus Celsius. Agora, trazendo destaque aqui para Porto Alegre e para São Paulo, considerando as frentes frias, temos essa queda de temperatura a partir do dia 21 para Porto Alegre, chegando a valores de mínimo de 14 graus Celsius e máximos de 21. E para São Paulo também, com essa queda a partir do dia 21, atingindo valores de 14 graus de mínima no dia 25/10 e de máxima 21 graus Celsius. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Geisa para fazer a análise e acompanhamento da carga. Passou o ponteiro para mim? Obrigada, Nelson. Nada. Vamos falar agora da análise e acompanhamento da carga de outubro. Antes disso, falar um pouquinho de algumas questões econômicas, né? Essa semana o Banco Central ele divulgou o IBC-BR. O IBC-BR ele é um indicador do PIB, né? Ele indica a tendência do PIB. E o que foi observado, né, para agosto foi um recuo na margem de 1,1%, mas ainda um avanço com relação ao mesmo mês
do ano anterior. A indústria ela consegue, né, com desempenho negativo, desfavorável, enquanto o setor de serviços continua sendo o setor, né, que vem alavancando, de certa forma, o PIB. Os próprios dados, né, da atividade do setor de serviço corroboram esse fato, né? Você teve um crescimento, né, de 0,7 na margem, e o destaque, né, dos serviços prestados à família, que estão muito associados com as questões dos incentivos fiscais e benefícios que foram apresentados pelo governo, né, ao longo desse ano. Também o dado do IGP-10 de outubro, ele tem um pouco reflexo, né, das medidas tomadas pelo governo, e aí ele segue apresentando deflação, né, o recuo de 1,4%, 1,04% na margem, e essa deflação está muito associada à deflação dos preços agrícolas e do índice de preços agrícolas e industrial. Tá? Outro indicador interessante do PIB e das perspectivas de crescimento é a produção de papel ondulado, que nesse último trimestre de 2022, ela apresentou um crescimento de 0,7 com relação ao trimestre anterior, o segundo trimestre do mesmo ano. Agora, falando da carga em si, da primeira revisão para a segunda revisão, houve um ajuste, né, da carga de 430 megawatts médios a menor, uma redução da previsão de carga para outubro. Esse ajuste se deu essencialmente devido a ajustes nas projeções de carga do submercado sul, do sul, sudeste, centro-oeste, mas muito mais do sul, como vamos ver a seguir. Com isso, a carga do SIM ela estaria crescendo 0,7% com relação a outubro de 21, que corresponde a um aumento, né, na carga de aproximadamente 500 megawatts médios. Olhando por submercado, como eu mencionei, né, o submercado, em linhas gerais, o submercado sudeste e centro-oeste, os ajustes na carga eles foram motivados pela ocorrência, né, de temperaturas inferiores às esperadas para essa época do ano, e também devido à expectativa de precipitação ao longo do período, como tem ocorrido principalmente nessa semana operativa. Com isso, no submercado Sudeste e Centro-Oeste, a carga da revisão 1 para a revisão 2, ela foi ajustada menor em 150 megawatts médios, e foi ajustada para todas as próximas semanas operativas. E aí a carga desse submercado ela estaria crescendo 1,3% com relação ao outubro de 21, o que corresponde a um aumento de carga de 523 megawatts médios. No submercado sul, o ajuste foi em maior medida, foi de 427 megawatts médios a menor da revisão 1 para a revisão 2. Com isso, a carga desse submercado estaria decrescendo 4,3% com relação ao mesmo mês do ano anterior, o que corresponde a uma redução na carga de aproximadamente 500 megawatts médios. Com relação ao submercado Nordeste, não se tem um grande destaque em relação ao Nordeste. A única questão, do ponto de vista meteorológico, é a ocorrência de menores precipitações totais do que o esperado. A temperatura, tanto no Nordeste quanto no Norte, nessa época do ano, ela já é elevada e tem se comportado como esperado. Com isso, o que se pode observar é que, da revisão 1 para a revisão 2, a carga ela foi ajustada a maior, em 121 megawatts médios. E aí esse submercado ele estaria decrescendo 3,3% com relação ao mesmo mês do ano anterior, o que corresponde a uma redução de carga de 400 megawatts médios. No submercado norte, o ajuste foi marginal, somente de 26 megawatts médios da revisão 1 para a revisão 2, a maior. Não houve alteração da previsão para as demais semanas operativas, e esse submercado está crescendo 14,5% com relação ao outubro de 21,
que corresponde a um aumento na carga em 873 megawatts médios. Esse aumento de 14% está muito mais associado à volta de consumidores livres, volta de carga de consumidores livres. Falando um pouco do resumo das projeções de carga, alguns pontos merecem destaque. O primeiro deles é que a carga prevista no PMO para outubro está com uma diferença de 4,7 gigawatts médios, a menor da segunda revisão quadrimestral, o que equivale a uma diferença de 6,4%. A carga para o período de janeiro a outubro de 22, com relação a outubro, ao mesmo período do ano anterior, ela estaria crescendo quase de lado, 0,3%. Falando um pouco agora também ainda de perspectivas econômicas, mas agora muito mais olhando os resultados, né, dos relatórios focos, como os agentes estão pensando as questões econômicas. Tem uma tendência, né, de uma expectativa de maior crescimento do PIB. Hoje a perspectiva está na casa dos 2,71% de crescimento do PIB em 23 e 0,59% em 22 e 0,59% em 23. O FMI também fez uma revisão, né, de taxas de crescimento em vários países no mundo e a taxa de crescimento mundial. E o Brasil foi revista para uma taxa de crescimento da ordem de 2,8%. Então, a perspectiva, né, do mercado está muito em linha também com perspectivas internacionais. E com relação aos índices de inflação, a gente já está na 16ª semana de queda da perspectiva tanto de PCA quanto de GPM, tanto para 22 e agora em 23 também se observa uma tendência de redução das perspectivas da inflação. As demais componentes estão estabilidade, câmbio, taxa de juros e assim por diante. Eu acho que, da minha parte, sobre o mercado, era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou passar de volta para o Humberto. Obrigado, Geisa. Obrigado, Nelson. Deixa eu pegar só o controle aqui, aí a gente dá sequência à apresentação. Bom, em relação à previsibilidade para o cálculo do PLD, né, a gente antecipa aqui, né, mas já alerta que não é aqui no horizonte conjuntural, né, podemos dizer assim, não é agora nos meses de novembro e dezembro, mas a gente teve a divulgação da resolução ANA 132, de 10 de outubro de 2022, no qual ela determina ali as condições de operação dos aproveitamentos hidrelétricos Jurumirim, Chavantes e Capivara, integrantes do sistema hídrico do Rio Paranapanema. Né? Então, nessa resolução, né, a gente trouxe aqui um recorte dela, né, na verdade um resumo dela, mas a gente indica, né, que um detalhamento maior é feito lá na resolução, né, no qual é definida aí 4 faixas de operações para reção de defluência máximo para os reservatórios, esses 3 reservatórios, né? Então, a definição das curvas, elas trazem valores de defluência máxima semanal e com uma tolerância ali de 5%. Em todas as faixas de operação, né, deve-se observar, além disso, né, o atendimento aos requisitos mínimos ambientais, né? Então, ele pode, né, sofrer alterações caso seja para atender ali requisitos mínimos ambientais desses reservatórios. Além disso, né, em casos excepcionais descritos na resolução, a operação pode ser diferente, né, como por operação de cheia e segurança da barragem. Né? Então, tem esses pontos de atenção lá na própria resolução 132. A expectativa, né, que seja então utilizada em conjunto tanto pela ONS quanto pela CCE a partir do PMO de janeiro de 23, né, e a gente está em discussão com a ONS em relação a como se dará nessas questões, né, uma vez que está definindo média semanal e como será a representação nos 3 modelos, se o ONS vai soltar o informe, né, lembrando que essa resolução saiu semana passada, né, então agora que a gente está começando essas discussões, mas deve ser informada, né,
no máximo ali até o PMO de dezembro, como será feita a representação nos modelos computacionais dessas restrições. Bom, em relação a aqui Jurumirim, Chavantes, Capivara, a gente traz então as faixas indicadas ali na resolução, né? Basicamente todas buscam ali até 40% a faixa normal, a faixa de atenção aí varia, né? Para Jurumirim e para Chavantes até 30% e para Capivara 20%, a de alerta de 30 a 25 para Jurumirim, 30 a 20 para Chavantes e 20 a 15 para Capivara, e abaixo de 25% para Jumirim seria a faixa de restrição, e a faixa de restrição para Chavantes abaixo de 20% e para Capivara abaixo de 15%. Né? Aqui a gente traz os níveis indicados também na resolução, né? Referentes a esses valores em percentual, e traz aqui as questões, né? Ou seja, na faixa normal não teria restrição, na faixa de atenção para Jurumirim seria 182 metros cúbicos, né, de vazão máxima semanal. Para Chavantes, 322 e para Capivara, 990. Na faixa de alerta para Jurumirim, 147 metros cúbicos por segundo de vazão máxima semanal. Chavantes, 161 de vazão máxima semanal. E para Capivara, 730 metros cúbicos por segundo. E na faixa de restrição, a defluência máxima de 90 metros cúbicos por segundo para Jurumirim, a faixa para Chavantes, 127 metros cúbicos por segundo, e para Capivara, 405 metros cúbicos por segundo. Né? Então, a gente já deixa aqui, né, já para informação, né, mas como informado, a modelagem, se vai existir algum informe, ainda está em discussão ali junto ao ONS. Bom, além disso, né, a gente traz aqui as datas, né, então para o PMO de novembro de 2022 vai ser utilizado apenas os dados que tenham sido divulgados até o dia 28 de setembro de 22, que não sejam, né, alterações nos dados de entrada decorrentes de correções de erro ou atualização com calendário pré-definido, conforme a regulação da ANEEL. E para o PMO de dezembro, as alterações das dados de entradas que não decorrerem de correções de erros ou atualização com calendário pré-definido serão considerados até os divulgados no dia 25 de outubro de 2022. Bom, passo a palavra agora para Lanai para ela comentar um pouquinho em relação aí ao modelo Decomp durante essas primeiras semanas de outubro. Deixa eu só passar o controle para você, Lanai. Obrigada, Humberto. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade falando dos resultados associados às rodadas do modelo Decomp, agora para o mês de outubro. Mas antes de efetivamente entrar no Decomp, a gente retoma aquele nosso gráfico clássico em que a gente tem o comportamento do preço para o submercado Sudeste / Centro-Oeste, focando também no mês de outubro de 2022. No gráfico, a gente traz novamente os valores médios mensais do PLD para o ano de 2021 e para os primeiros meses de 2022, assim como os valores semanais médios para setembro de 2022 e outubro de 2022. Então, iniciando a análise a partir dos primeiros meses de 2022, a gente observa que o PLD, a partir de fevereiro, tinha um comportamento de se manter baixo, ou seja, bem próximo ou igual ao piso, no caso de R$ 55,7 por megawatt-hora, apresentando uma elevação a partir do mês de julho de 2022, chegando no pico de média semanal de R$ 76,90 e voltando para o valor de piso a partir da semana 2 de setembro de 2022. Essas variações que a gente tem observado ao longo dos últimos meses e semanas, elas são decorrentes da variabilidade das condições hidrometeorológicas do Sistema Interligado Nacional, principalmente no caso do submercado Sudeste e Sul em primeiro lugar. Aqui em cima, a gente traz uma tabelinha em que a gente faz a comparação do valor médio do PLD para as últimas 2 semanas registradas, no caso, a primeira semana de outubro de 2022 e segunda semana. E nessas 2 semanas, a gente observa que, para o caso dos 4 submercados, o preço médio ficou no piso, 55,7, logo a variação registrada é de 0%.
Bom, já nesse slide, a gente passa a falar do comportamento da função de custo futuro do modelo Decomp, focando agora na segunda semana de outubro de 2022. Como destaque, a gente traz a atualização do passo de evasões e observa que a atualização dessa variável contribuiu para a redução do valor da função de custo futuro do Decomp, que, no caso, tem uma variação negativa, valorada em menos R$ 5,53 por megawatt-hora, conforme mostra o gráfico. Nessa tabelinha aqui ao lado, a gente tem os valores de ENA, ou melhor, variação de ENA mensal, para outubro também de 2022, que foram calculadas com dados da RV1 e dados da RV2. E o que a gente observa aqui é que, para o caso do Sistema Interligado Nacional, a gente tem uma variação de ENA de 8,8 gigawatt média, ou seja, uma variação positiva de 20%. E quando abre por submercado, a gente observa aqui para o caso do Sul e para o caso do Sudeste, a gente também teve variações positivas, com destaque para o caso do Sul, em que atingiu um valor de 51%. Então, voltando para o nosso gráfico, a gente também traz como destaque o impacto da carga na atualização do valor da função de custo futuro, que assim como no caso das vazões, a atualização da carga contribuiu com a redução desse valor, estando atrelada a uma variação negativa de menos 33 centavos por megawatt-hora. E, por fim, nessa última tabela que a gente tem aqui em cima, é feita uma comparação com os valores, né, que foram computados para a semana anterior e a atual, em 2,73, e a gente observa que a variação que está atrelada de uma semana para outra, quando a gente faz a comparação, é de menos 209%. Isso para o caso dos 4 submercados. Já nesse gráfico, a gente traz a questão do comportamento do armazenamento para o Sistema Interligado Nacional. Aqui a gente observa que, para o caso da semana 2, o valor realizado ficou abaixo da expectativa, com uma variação bem pequena em pontos percentuais, que foi de menos 0,3%. Quando esse valor é aberto por submercado, a gente observa que, para o caso do Sudeste, do Sul e do Norte, a variação foi negativa, e no Nordeste a gente observa que a variação é zero, ou seja, foi equilibrada a diferença. Bom, com relação à carga, a gente traz o balanço também para a segunda semana de outubro de 2022, para cada um dos submercados, sendo que para o Sudeste, Sul e Norte as variações computadas são variações negativas, conforme mostra a tabela aqui, e para o Nordeste a variação ficou em zero. Para o caso do Sistema Interligado Nacional, consequentemente, a gente observa uma variação negativa também de carga na contabilização. E aqui a gente já entra na questão do fluxo de intercâmbio para as 3 condições de carga: carga pesada, média e leve. Para a condição de carga pesada, a gente observa que para os 4 submercados, o valor da função de custo futuro ficou em R$ 2,77 por megawatt-hora, condição de carga média foi para 2,75 e condição de carga leve 2,70. Bom, com relação às curvas de oferta e demanda, a gente está trazendo os gráficos, o gráfico associado aos submercados, e só para relembrar, a curva de oferta ela é composta, ou seja, pelo empilhamento da contribuição das usinas não simuladas individualmente, da inflexibilidade do parque de usinas termoelétricas, inflexibilidade do parque de usinas hidrelétricas e a oferta hidro e térmica. Como destaque, a gente está trazendo o ponto de cruzamento da carga com a curva de oferta e também o valor da água, que foi calculado para essa semana específica, que é, no caso, R$ 2,73 por megawatt-hora. Bom, entrando na terceira semana de outubro de 2022, a gente traz aqui novamente a decomposição da função de custo futuro associada ao modelo Decomp, e novamente o destaque consiste na atualização das vazões, que afetou o valor da função de custo futuro de forma a reduzi-lo. Ou seja, a gente tem atrelada a essa variação é uma variação negativa, valorada em 96 centavos por megawatt-hora. Então, para entender o porquê dessa variação negativa, novamente a gente traz aquele nosso quadro com um resuminho
da variação da ENA mensal de outubro de 2022, em que a gente tem a variação de ENA para o Sistema Interligado Nacional e por submercado. Quando a gente observa para o caso do Sistema Interligado Nacional, a gente consegue identificar valores positivos de variação, ou seja, 22%. Quando abre por submercado, o Sul ele figura como um submercado com variação também positiva, em torno de 76%, e a exceção, no caso aqui dos destaques, seria o Sudeste, com uma variação de aproximadamente menos 3%. E, por fim, a gente volta com aquele nosso quadro que faz a comparação da segunda semana com a terceira semana, ou seja, dos valores da função de custo futuro para os 4 submercados, e a gente observa que a variação de uma semana para outra fica em torno de menos 54%. Novamente, a gente traz o gráfico de armazenamento do Sistema Interligado Nacional, só que agora focando na semana 3 de outubro de 2022, e a gente observa que o valor realizado ficou acima do previsto, ou seja, previsto era 56,5 e o realizado 56,8, aproximadamente uma variação de 0,3%. Quando a gente abre esse valor por submercado, a gente observa que os submercados que tiveram variação positiva são o Sudeste / Centro-Oeste e o Sul, enquanto que o Nordeste e o Norte apresentaram variações negativas. Agora, voltando a falar da carga, para a terceira semana, a gente observa que dos 4 submercados, Sudeste e o Sul apresentaram variação negativa, enquanto que o Norte apresentou o Nordeste apresentou uma variação positiva de aproximadamente 117 megawatts médios, e o Norte ficou com 0 de variação. Para o caso do Sistema Interligado Nacional, quando a gente faz o balanço da contribuição dos 4 submercados, a gente observa que a variação ficou em 1.704 megawatts médios negativos. Com relação aos fluxos de intercâmbio, também para a terceira semana de outubro de 2022, a gente traz os diagramas associados às condições de carga pesada, média e leve. Para a condição de carga pesada, a gente observa que os valores da função de custo futuro para os 4 submercados ficam em R$ 1,80 por megawatt-hora. Condição de carga média também em R$ 1,80. E para a condição de carga leve, ficou em R$ 1,73. E também vale destacar que os valores da função de custo futuro não desacoplaram entre submercados, conforme a gente pode conferir nos diagramas. Bom, com relação à curva de oferta e demanda, a gente traz novamente como destaque o ponto de cruzamento da curva de oferta com a curva de carga e o valor da água que foi calculado para essa semana específica, que ficou em R$ 1,77 por megawatt-hora. Agora, para finalizar, a gente traz a tabela da geração térmica com despacho antecipado para a terceira semana de outubro de 2022. E a gente observa que, para o caso da usina de Santa Cruz Nova, existe uma indicação de despacho antecipado, no caso, para a semana que vai do dia 15 até o dia 21 de outubro, a indicação é de 244,1 megawatt médios para as 3 condições de carga pesada, média e leve. Para a semana que vai do dia 22 a dia 28 de outubro, esse valor sofre uma redução, sai de 244 para 189,2. Para a semana que vai do dia 29 do 10 até o dia 4 do 11, novamente a gente observa a redução, indo para 114,9 megawatt médios. Já para as semanas que vão do dia 5 de novembro até o dia 2 de dezembro, o valor fica aí 215,8 megawatts médios para as 3 condições de carga. E, por fim, para as semanas que iniciam no dia 3 do 12 e vão até o dia 16 do 12, a gente observa novamente uma elevação, saindo de 215 e indo para 248,7 megawatts médios. E a motivação dessa indicação de despacho antecipado seria por inflexibilidade. Com relação às demais usinas que constam na tabela, que é Luiz O.R. de Mello e Porto Sergipe, não existe indicação de despacho antecipado, conforme a gente pode conferir. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cássia, dar continuidade à apresentação. Obrigada, Lanai. Eu vou só pegar o laser pointer aqui. Eu vou transferir o controle, só um instantinho. Beleza.
Perfeito. Deixa eu ver. Peguei. Bom, boa tarde a todos, né? Então, dando continuidade à apresentação, comentando agora então a variação das cotações de combustíveis, fazendo comparativo entre agosto e setembro de 2022. O que a gente pode observar, né, tanto através do gráfico quanto através da tabela, é uma redução da cotação para todos os combustíveis, com destaque principal para o NYMEX, com uma redução de 26,6% em relação ao mês anterior. E também nessa tabela a gente traz a indicação, né, da metodologia utilizada para o cálculo da cotação do combustível, no qual utiliza-se então a média dos dias úteis, inclusive para a taxa de câmbio, com exceção do NYMEX, que utiliza como metodologia o antepenúltimo dia útil. Um outro destaque também, mas não trazido no gráfico, é com relação à taxa de câmbio, que apresentou uma elevação de 1,8% em relação ao mês de agosto. E como resultado, né, dessa variação negativa da cotação dos combustíveis, a gente pode observar, como consequência, a redução dos CVUs das usinas, né, em termos de CVU conjuntural, que a gente pode observar nessa tabela, com destaque principalmente para as usinas de Linhares e GNA1, que apresentaram uma redução, né, de 25,1% na RV1 em relação à RV0. Cabe ressaltar, né, que essa informação ela foi divulgada no site da CCE no dia 5 de outubro, e os valores foram utilizados já no cálculo do PLD a partir da RV1, que iniciou no dia 8 de outubro. Como outro ponto aqui, né, a gente observa através do gráfico da pilha térmica, novamente, né, a questão, então, da disponibilidade das térmicas e o CVU. E nessa pilha o que a gente observa, então, novamente, é essa redução da RV1 em relação à RV0. Já com relação à penalidade das restrições dos níveis mínimos por reservatório equivalente, a gente traz aqui a definição do valor de penalidade junto com a metodologia aplicada, no qual utiliza-se então um fator de 1,005 vezes o valor máximo de CVU, que para o caso da RV1 de outubro, a gente está utilizando então 1,005 vezes R$ 4.147,79 o megawatt-hora. Isso totaliza um valor de R$ 4.168,53 o megawatt-hora, mas é necessário aplicar, então, o primeiro múltiplo de 10 maior, gerando, então, uma penalidade de R$ 4.170 o megawatt-hora. A gente traz também como um histórico para vocês, né, das últimas penalidades, das restrições de nível mínimo, no qual, para o PMO de setembro, foi utilizada uma penalidade de R$ 4.190 o megawatt-hora, isso porque o máximo valor de CVU foram para as usinas de Linhares, Viana 1 e Povoação 1, todas do PCS, com CVU de 4.166,49. Já para o PMO de outubro, o valor máximo de CVU também foram para essas mesmas usinas citadas para o primeiro PCS, no qual o CVU utilizado calculado foi de R$ 5.298,37 o megawatt-hora, gerando uma penalidade de R$ 5.330 o megawatt-hora. Cabe ressaltar, conforme já mencionado, que no dia 5 de outubro, então, foi feita a divulgação do CVU PMR, né, que é a revisão desse CVU pela CCE. Novamente, foi utilizado, né, como maior CVU as usinas do PCS, de Linhares, Viana 1 e Povoação 1, no qual houve uma redução, então, do CVU de R$ 5.298,37 o megawatt-hora para R$ 4.147,79 o megawatt-hora. Isso devido à redução da cotação do JKM em aproximadamente 23%. Como consequência, então, conforme também já mencionado, para a RV1 de outubro, nós temos, então, como penalidade R$ 4.170 o megawatt-hora. E agora, dando então continuidade mais com relação à variação das cotações dos combustíveis para outubro de 22, né, o que a gente pode observar através do gráfico, né, é justamente uma elevação da cotação do óleo combustível, do petróleo Brent e do NYMEX, do Brent e do óleo diesel, com destaque principalmente para o óleo diesel, com 18,2% de elevação em relação ao mês de setembro, e com redução para o carvão mineral, o NYMEX e o JKM, com destaque principalmente para o JKM, com uma redução de 29,3% em relação a setembro. E cabe ressaltar também que a taxa de câmbio apresentou uma redução de 0,2% em relação a setembro. Agora eu passo a palavra para o Cássio, que vai dar continuidade à apresentação, comentando sobre o DCEM. Um segundo. Então, dando continuidade na apresentação, a gente começa agora a falar dos resultados do modelo DCEM,
para esse mês de outubro. A gente começa na primeira semana do mês, semana que iniciou no dia 1º e finalizou no dia 7. A gente começa apresentando os dados do balanço energético do SIM vistos pelo DEC do modelo D100 da CCE. Então, começamos aqui com a parcela em vermelho, parcela da base de geração termoelétrica, 4,2 aproximadamente gigawatts médios de geração ao longo dessa semana. Parcela das usinas não simuladas individualmente no SIM, ainda em valores bastante elevados, comuns nessa época do ano, 20.618 megawatts médios nessa semana, 30% do total de geração, valor muito próximo à média dos últimos 5 anos, que é de 20.477 para esse mês. E, por fim, a parcela de geração hidráulica, aqui fazendo o fechamento da carga, com 64% do total médio da semana. Trazendo aqui o dado da carga, que ele é atualizado diariamente para a rodada do modelo D100, considerado aqui o valor médio de 69.589 megawatts para essa semana, valor ligeiramente abaixo daquilo que foi considerado para essa mesma semana no modelo Decomp, que foi de 71,5 megawatts médios. Desculpa, 71,5 gigawatts médios. Agora a gente traz com mais detalhes a parcela de 11 no SIM ao longo dessa semana, separado por fonte. Então a gente traz aqui na base PCT com 2,3 gigawatts médios, 4 gigawatts médios PCH 2,3, PCT 4 gigawatts médios, fotovoltaica com 1,7, 9% do total médio, com 61% do total médio, 12,5 gigawatts médios, parcela de geração eólica, que a gente traz os montantes médios ao longo dessa semana, sempre muito próximos a 20 gigawatts médios. E, por fim, a curva do PLD. A curva do PLD permanece no mínimo regulatório, no valor de R$ 55,70 por megawatt-hora, os 4 submercados. Em termos de CMO-CCE, ou seja, o resultado do modelo D100 sem aplicação dos limites regulatórios, a gente tem uma média para essa semana de R$ 8,29 por megawatt-hora, muito próxima à média para essa mesma semana, visto pela opção de custo futuro do modelo Decomp, que foi de 8,43 nos 4 submercados. Agora a gente passa para essa mesma análise, só que agora para a segunda semana de outubro, que iniciou no dia 8 e finalizou no dia 14. A gente tem aqui na base a parcela de geração termoelétrica, muito próxima, igual ali ao que a gente viu na semana passada, 6% do total médio, parcela das não simuladas individualmente, e tem uma elevação para essa semana, 22,2 gigawatts médios, 108 na comparação percentual em relação ao que foi considerado nos demais modelos, e a parcela de geração hidráulica com 62% do total médio para essa semana. Em termos de carga, a comparação do modelo D100 com o modelo Decomp, a gente tem valores muito próximos, ligeiramente acima, no caso do modelo D100, 69,6 contra 68,4 gigawatts médios para essa semana. Trazendo novamente para essa semana, a parcela de geração das não simuladas individualmente no SIM, separado por fonte. A gente tem, destacando os valores médios, a gente nota aqui valores mais elevados em relação à semana passada. Parcela de PCH, 12% do total médio aqui na base, PCT, 16%, fotovoltaica, 8% e eólica, 64% do total que a gente viu anteriormente, de 22.229. E, por fim, a gente traz a curva do PLD, novamente no piso regulatório, 55,70, ao longo de todas as horas do dia, todas as horas da semana, nos 4 submercados. Em termos de CMO, a gente tem valores muito próximos entre visto pelo D100 e visto pelo Decomp, R$ 2,56 por megawatt-hora no D100 e 2,73 no Decomp. A gente nota aqui valores quando a gente tem uma carga líquida mais reduzida, como no final de semana, no domingo, e no dia 12, que foi feriado, valores com CMO igual a R$0 por megawatt-hora. E, por fim, a gente traz os dados para a semana vigente. A gente tem os dados realizados até o DEC do dia de hoje, o DEC do dia 19. São com esses dados que a gente vai apresentar os resultados. Começando novamente com a parcela de geração termoelétrica, 6% do total médio. A gente tem uma nova elevação para essa semana, pelo menos até então, considerando esses dias, de 23.227 megawatts médios, 114 na comparação percentual com o que é considerado nos demais modelos. Então, por mais que a gente tenha sempre valores elevados, historicamente, para essa época do ano, são valores mais reduzidos, começam a reduzir ao longo do mês de outubro, que não vem se realizando para esse ano. Então, a gente tem valores crescentes ao longo dessa semana. Ao longo desse mês. E, por fim, a parcela de geração hidráulica de 61% do total médio.
Em termos de carga, a gente tem considerado para o modelo D100, para esses 5 primeiros dias, 69.724 gigawatts, abaixo ainda do modelo Decomp, que é de 71,4. Ainda é 98% da comparação percentual. Esse valor pode subir ligeiramente por conta dos próximos 2 dias úteis que a gente tem a ser realizados para essa semana. Trazendo aqui a geração das usinas não simuladas individualmente, para essa semana, a gente nota aqui valores médios sempre próximos ou acima de 23.000 megawatts médios, e trazendo em termos percentuais por fonte, 12% de PCH, 16% de PCT, 8% de fotovoltaica e 64% a parcela eólica. E por fim, a curva do PLD se mantém no piso para os 4 submercados, e em termos de CMO-CCE, uma redução dos valores, 1,29 no CMO visto pelo modelo D100 e 1,77 a função de custo futuro do modelo Decomp, que a gente nota também nos períodos de carga mais baixa, no final de semana, e aqui na carga baixa de segunda-feira, valores nulos, ou melhor, iguais a R$0 por megawatt-hora de CMO-CCE. Agora a gente traz aqui os tratamentos realizados, no caso de D100 da CCE. A gente traz para essa semana um tratamento realizado no arquivo OPERT.DAT, que seria referente ao ajuste da condição inicial da UTE Juiz de Fora. Então, a gente tem restrição de geração mínima da UTE Juiz de Fora, por meio da recomendação do SGI 51.840, representado pela RE 613 no arquivo entidades.dat do caso ONS. Por se tratar de um despacho por razão elétrica, o mesmo não é considerado pela CCE e a restrição é comentada. Ainda no caso CCE, os dados de condição inicial das unidades ligadas por conta do SGI são alterados para desligado no arquivo OPERT.DAT no bloco init. A gente traz aqui um recorte do arquivo e do bloco init do dia 18 de outubro. Então, aqui em verde seria o caso ONS e o tratamento aqui feito pela CCE. Agora a gente vai trazer um pouco mais de informação relativa à portaria normativa no 49 do Ministério, do dia 22 de setembro de 2022. A gente vai trazer aqui mais detalhes, os dados relativos ao preço mínimo, mas se alguém quiser mais detalhes com relação a como funciona a portaria, como fazer parte, eu peço para acessar o portal de aprendizado da CCE, em que lá a gente disponibilizou a gravação do workshop realizado pela CCE e pelo ONS no começo dessa semana, relativo a essa portaria. Em termos gerais, essa portaria se refere ao novo procedimento competitivo para exportação de energia interruptível sem devolução, destinada à República da Argentina e República Oriental do Uruguai, pode ser realizado o ano todo. A energia exportada é proveniente do excedente de geração de energia elétrica das hidráulicas, despachadas centralizadamente pelo ONS e disponíveis ao atendimento do SIM, que não foi utilizada para atender a carga do SIM. E entende-se como excedente de geração de energia elétrica das usinas hidrelétricas, como a geração da energia elétrica realizada, que na ausência da possibilidade de exportá-la, produziria vertimento turbinável transmissível. Esse processo, que agora está regulamentado pela essa portaria, substitui o modelo de troca por meio do escambo, onde não há monetização da energia exportada. Agora, trazendo um pouco mais de detalhes, a metodologia do preço mínimo do processo competitivo. Basicamente, o preço mínimo é o valor mínimo para as ofertas realizadas pelos agentes comercializadores. A metodologia, que eu vou apresentar a seguir, ela deve ser submetida a instrumento de participação social, ou seja, ela pode sofrer variações mediante contribuições dos agentes. O preço mínimo para a exportação do dia D+1, então a exportação, digamos que ela ocorrerá no dia D+1, ela será divulgada pela CCE em até 3 horas após a publicação do PLD do dia D, que ocorre no dia anterior, no dia D-1. Então, tem essa janela entre publicação de 3 horas, no máximo, entre publicação do PLD do dia D e do preço mínimo da exportação, do processo competitivo da exportação do dia D+1. E o processo competitivo de exportação de vertimento turbinável, relativo ao dia D+1, ocorrerá no dia D. Isso implica que o PLD para o dia de exportação terá sido calculado até o momento do processo competitivo. Como a gente não vai ter o PLD relativo ao dia do vertimento, caso ele ocorra, né, a gente traz aqui, a gente traz mais dados históricos relativos ao PLD para dar mais robustez a esse processo. Então, o preço mínimo para cada hora do dia D+1 terá como base a média dos últimos 3 dias de mesmo perfil de carga, divididos em 2 grupos.
grupo de dia útil e grupo de dia não útil, ou seja, sábado, domingo e feriado. O preço mínimo também terá como base o PLD de cada supermercado, ponderado pela garantia física sazonalizada da MRE de cada supermercado. A gente utilizará aqui o melhor dado de garantia física sazonalizada que a gente tem no momento da publicação. E, por fim, a gente tem a aplicação do fator de ganho mínimo, que atualmente é de 10%, que busca garantir um recurso mínimo adicional ao MRE e também recomposição de variações financeiras negativas provenientes do desfasamento temporal entre as variáveis estimadas PLD e GSF, são dados que a gente não vai ter relativos ao dia da exportação. Aqui abaixo a gente traz aqui o equacionamento do cálculo do preço mínimo. Então, basicamente, é o somatório do PLD de cada um dos supermercados multiplicado pela garantia física sazonalizada de cada um dos supermercados, dividido pelo somatório da garantia física sazonalizada dos 4 supermercados. Isso multiplicado por 1,1, uma vez que esse fator de ganho mínimo, hoje aprovado pelo CCE, é de 10%. Caso seja de interesse a consultar os valores de preço mínimo do processo competitivo, basta entrar no Clique CCE, na guia exportação de energia e em painel de preço mínimo para VT. Então, aqui está o caminho e a gente tem disponibilizado ali todo dia, calculado todo dia esse valor disponibilizado nesse caminho. E, por fim, a gente traz aqui o gráfico dos dias que a gente tem o dado publicado. Para cada uma, então, a gente traz aqui o preço mínimo histórico para cada uma das conversoras. A gente tem sempre o dado igual para cada uma das conversoras. E o valor aqui esqueci de destacar, mas é R$ 61,27 por megawatt-hora. Basicamente, como a gente tem sempre nos últimos 3 dias, ao longo de todos esses dias, o PLD no piso regulatório de 55,70. Então, fazendo a ponderação pela garantia física e multiplicando pelo ganho mínimo de 10%, a gente tem um valor de R$ 61,27 como o preço mínimo do processo competitivo para exportação de vertimento turbinável. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Por enquanto, eu passo a palavra agora para dar continuidade para o Rodrigo Moraes. Então, boa tarde a todos. Estarei apresentando o histórico do PLD, comportamento e os aprimoramentos propostos pela CEPAM. Então, o histórico do PLD, como nós podemos observar aqui, o preço ele vinha no piso ali a partir de fevereiro e ele se manteve assim até junho, para o ano de 2022, onde ocorreu um aumento ali para os dois próximos meses, de julho e agosto, como é previsto, e já foi observado também ali para o ano de 2021, mas como o cenário hidrológico ele estava bastante favorável para esse horizonte, aqui já para o mês de setembro ele retorna ao valor próximo ao piso. Para todos os submercados, a gente pode perceber um acoplamento do valor do PLD, e todos os comentários tecidos para o Sudeste servem também para o Sul, para o Nordeste e para o Norte. Entrando agora no comportamento do PLD para os aprimoramentos da CEPAMP, nós iremos reviver quais são os aprimoramentos propostos e previstos, aliás, para a entrada em janeiro de 2023. Então, nós fizemos aqui a modificação no modelo de geração de cenários hidrológicos, passando para o modelo do PAR-PA. Mudamos o critério de parada do modelo New Wave, com o número máximo de iterações para 50 e o número mínimo mantido em 30. E para o processo de convergência, será considerado a partir de 6 iterações consecutivas com delta de ZINF abaixo de 0,1. E também a mudança dos parâmetros de aversão a risco do modelo CEVAR, que passou a ser 25,35. Cabe ressaltar que para todos os dados publicados até o momento, nós não estamos fazendo o encadeamento do armazenamento dos estados termoelétricos para a publicação do Sombra. Sendo assim, os resultados apresentados aqui até desculpa, a data está errada, acho que até dia 14/9. Deixa eu só confirmar se os dados do gráfico estão certos, mas a data realmente acabou passando aqui. Os dados estão atualizados, então, até o dia 14 de outubro. Então, nós podemos perceber aqui que o PLD médio do Norte para o Sombra é de aproximadamente R$ 70,00 e o PLD médio oficial para esse mesmo horizonte de janeiro até dia 14 de outubro é de R$ 27,00. Para o Nordeste, a gente observa, aliás, para o Nordeste, a gente observa um comportamento próximo ao Norte,
com o preço médio de sombra em R$ 75,00 por megawatt-hora e o PLD médio oficial em R$ 28,00 por megawatt-hora. Já para o Sudeste, nós temos um PLD médio de R$ 126,00 no sombra e no oficial de R$ 37,00. Cabe ressaltar que para todos esses valores apresentados até aqui não foram aplicados os limites operativos. E a geração térmica adicional, causada pelos aprimoramentos da CEPAMP em relação ao oficial, é de aproximadamente 406 megawatt médio. Agora, aplicando os limites aqui já com a data corrigida, nós temos para o norte o PLD médio do sombra em R$ 97,00 por megawatt-hora, aproximadamente, o oficial em R$ 59,00. No Nordeste, um comportamento muito próximo ao do Norte, então um preço sombra de R$ 100,00 por megawatt-hora e o PLD médio oficial em R$ 59,00. Já para o Sudeste, como o caso anterior também, a gente observa um aumento, o PLD médio do sombra de R$ 132,00 por megawatt-hora e o PLD médio oficial em R$ 60,00 por megawatt-hora. E o acréscimo de geração térmica é exatamente o mesmo apresentado anterior, porque não sofre os efeitos da aplicação dos limites. Como vocês devem estar acompanhando, nós também estamos disponibilizando esses dados do sombra num tablô que contém o histórico, e aí vocês podem fazer o download, só que, diferentemente dos dados do DEC, que são atualizados semanalmente, usualmente às sextas-feiras, para esses dados compilados do sombra, a gente está fazendo uma atualização mensal desses dados. Então, agora eu passo a palavra ao Cássio para que ele continue a apresentação da projeção do PLD. Obrigado, Rodrigo. Dando continuidade, aqui na parte final da apresentação, a gente destaca que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado, obtenção de outros dados, informações, realizações de outros estudos para a tomada de decisões sobre esse tema, e não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas ao tema. Trazendo aqui as metodologias, então a metodologia da projeção de ENA é feita por meio da projeção de ENA por redes neurais artificiais, os 3 primeiros casos, e para isso é utilizada a transformação logarítmica, e a metodologia de simulação dos casos é a simulação encadeada dos modelos no Wave Decomp. Que a gente deixa, novamente, para caráter informativo, o fluxograma, processo de transformação logarítmica para as redes neurais. E aqui a fluxograma da simulação encadeada entre os modelos. Trazendo agora aqui os resultados, a gente começa com as premissas para essa atualização da projeção, que é a atualização da projeção de meio do mês, mais precisamente da RV2, de outubro. Ela é uma projeção que vai começar a partir do mês de novembro e vai até o final do ano de 2023. Trazemos aqui os casos base, o caso VE, o caso LI e o caso LS, o caso LS e o caso LI, e as duas sensibilidades adicionais. Ambas levam em consideração a média de ENA verificada por supermercado nos últimos 3 meses, e a gente faz um arredondamento do dado para a dezena mais próxima. Então, aqui temos o Sudeste em 90%, o Sul em 100%, o Nordeste em 70% e o Norte em 80%. Salvo engano, o Sul, com essa elevação que a gente teve recentemente, está acima de 100%, mas foi fixado neste valor de MLT. E, por fim, a sensibilidade número 4 é o mesmo caso da sensibilidade anterior, sensibilizando apenas o submercado Sudeste, valores mais pessimistas, em 60% da MLT. Todos os casos consideram a simulação encadeada no MDComp, despacho térmico por ordem de mérito e os aprimoramentos do GT Metodologia a partir do mês de janeiro de 2023. Trazendo agora aqui os resultados, a gente começa com o caso VE e o submercado Sudeste Centro-Oeste. Então, a exemplo que a gente viu nas últimas projeções, a gente tem ainda valores mais reduzidos em termos de CMO ao longo do horizonte da projeção, que começa em novembro, vai até o final do ano de 2023. A gente tem valores sempre iguais a R$0 por megawatt-hora, ou a exceção de julho, que tem R$1 por megawatt-hora, que caracteriza o piso do PLD ao longo de todo o horizonte da projeção, trazendo uma média para 22 de aproximadamente R$59 por megawatt-hora. Não temos diferença quando a gente traz os resultados do limite superior, sempre CMO em R$0 por megawatt-hora, e os mesmos dados de média de 22 e média de 23, considerando este cenário. O cenário do limite superior, o cenário do limite inferior,
Em termos de PLD, mesma coisa, o piso regulatório ao longo de todo o horizonte, apenas em termos de CMO-CCE, ao longo ali dos meses de junho até agosto de 2023, a gente tem valores fora de R$0 por megawatt-hora, mas valores também bastante reduzidos, também no limite inferior. O mesmo vale para o caso da média de ENA para o supermercado dos últimos 3 meses, valores sempre com CMO igual a R$0 por megawatt-hora, caracterizando o piso regulatório do PLD ao longo de todo o horizonte da projeção. E, por fim, nosso último caso da sensibilidade número 4, que a flexibilização do supermercado Sudeste para ENA em 60% da MLT ao longo de todo o horizonte da projeção. Aqui a gente tem valores fora do piso regulatório ao longo do ano de 2023. Então, em 2022, os últimos 2 meses, que são os meses da projeção, a gente mantém os resultados no piso regulatório, ele sobe a partir de fevereiro de 2023 para próximo a R$100 por megawatt-hora, reduz ali ao longo da metade do ano de 2023, por conta de uma carga líquida mais reduzida nesse período, e elevação posterior até o final do ano, chegando até R$320 por megawatt-hora de PLD para o mês de dezembro. Nessa condição, a gente teria uma média de 23 em R$140 por megawatt-hora. De 22, mesmo resultado dos casos anteriores. Então, aqui a gente trouxe os resultados de PLD para o supermercado Sudeste e Centro-Oeste. A gente traz aqui nos próximos gráficos os resultados do supermercado Sul, Nordeste e Norte. Como a gente tem o PLD acoplado em todos os supermercados, vou passar rapidamente aqui para esses slides. Então, aqui seria relativo ao supermercado Sul, supermercado Nordeste, por fim, o supermercado Norte. Nessa tabela, a gente tem os resultados de PLD para cada um dos supermercados e para cada uma das simulações. Nessa tabela aqui já, todas juntas. Agora a gente traz os dados considerados de ENA em cada um dos cenários simulados. A gente começa com o caso VE e a projeção de ENA para o SIM como um todo. Então, para o SIM foi considerado no caso VE uma ENA para novembro de 117% da MLT, valor ligeiramente abaixo da MLT para dezembro e valores reduzidos abaixo ali da MLT ao longo de todo o horizonte da projeção, próximos a 80% da MLT, com exceção dos últimos meses, que a gente tem uma nova elevação. Valores superiores, né, com a curva acima da curva vermelhinha, que é relativa ao VE, a gente traz aqui os resultados do limite superior. Então, no limite superior, 135 para novembro, 110 para dezembro e valores próximos a 90% da MLT ao longo dos próximos meses e até acima da MLT no último quadrimestre de 2023. Limite inferior, essa curva verde, abaixo das outras duas curvas, foi considerado 99% da MLT para novembro, 85% para dezembro, e valores próximos a 70% e 80% da MLT ao longo dos outros meses de 2023, e assim como nos outros casos, a gente tem uma elevação percentual nos últimos meses da projeção. Agora a gente traz os resultados de ENA considerada para o SIM, para o caso da sensibilidade número 3, 90, 100, 70 e 80. A gente tem para novembro 89% da MLT, valores sempre próximos entre 85% e 90% da MLT ao longo de todo o horizonte da projeção. E por fim, nosso caso mais crítico, com o Sudeste em 60%, a gente tem valores sempre muito próximos, abaixo no período úmido e acima no período seco, de 70% da MLT. Então, por volta aí de 68%, 69% ao longo dos primeiros meses de 2023 e 70 e poucos ao longo dos últimos meses de 2023. Agora aqui a gente deixa mais para consulta os resultados de ENA considerados agora separado por supermercado. Então, a gente tem aqui os dados do caso VE. A gente nota aqui a curva bastante semelhante, sempre, como a gente costuma salientar, o supermercado Sudeste, que é um supermercado preponderante no SIM. Caso do limite superior, do limite inferior em verde, e as ENAs fixas, 90, 100, 70, 80, 4 supermercados, e 60, aqui a última sensibilidade como 60 no Sudeste. Em termos de energia armazenada final,
ao longo dos meses. A gente começa aqui com o caso VE e energia armazenada do SIM. Então, no caso VE, a gente finalizaria o mês de novembro com 58% de armazenamento e repressionamento dos reservatórios ao longo do período úmido até níveis de 86% de armazenamento e redução na sequência. Para o caso do limite superior, a gente tem dados mais otimistas, então a gente fecharia novembro com 60% de armazenamento e pressionamento até montantes próximos a 90% da energia armazenada total, da energia armazenada máxima ali em maio de 23, redução até montantes de 78% de armazenamento. No caso do limite inferior, a gente finalizaria novembro com 54% de armazenamento e repressionamento dos reservatórios até 83%, 84% de armazenamento até a metade do ano de 2023 e a redução de pressionamento seguinte até níveis de 63% da energia armazenada máxima. O nosso caso 90, 100, 70, 80, a gente finalizaria novembro com 54% de armazenamento, chegando até 88% de armazenamento em 2023, redução seguinte também, assim como os outros casos, chegando até 57% em novembro. E, por fim, o caso do limite, o caso do Sudeste, 60%, nosso caso mais crítico, a gente tem trazido, 48% finalizaria dezembro, novembro 50%, e o repressionamento daria até montantes próximos a 70% da energia armazenada máxima e redução seguinte até nível de 40% ao final do ano de 23. Da mesma forma, com a ENA, a gente traz aqui os dados de energia armazenada separado por submercado. Então, aqui seria o caso VE, o caso do limite superior, do limite inferior e os casos da sensibilidade número 3, SUDESTE em 90%, e sensibilidade número 4, SUDESTE em 60%. Agora a gente traz aqui o balanço operativo para cada um dos casos. A gente vai focar mais na parcela de despacho da geração termoelétrica e, consequentemente, aumento ou redução da parcela hidráulica. A gente tem aqui, no caso VE, basicamente a parcela inflexível termoelétrica sendo despachada. Então, para 2023, valores abaixo de 5.000 megawatts médios ao longo do primeiro semestre, e no segundo semestre, valores muito próximos ou até acima de 6 gigawatts médios. A gente não vê mudança significativa do despacho quando a gente passa para o limite superior, e o mesmo vale para o limite inferior, com exceção aqui dos meses que a gente tem um despacho ligeiramente mais elevado de geração termoelétrica. Nós também não vemos diferença em relação quando a gente traz o caso do Sudeste em 90%, nossa sensibilidade número 3, e a sensibilidade número 4, com o Sudeste em 60%, aí a gente tem despachos mais elevados em 2023, no primeiro semestre em torno de 6 gigawatts médios, valores até médios acima disso, e chegando até no final do ano em 8, no despacho termoelétrico de 8 gigawatts médios e consequente redução da parcela de geração hidráulica. Como a gente sempre traz nos encontros, aqui a estimativa da garantia física sazonalizada no MRE, a atualização a gente deixa aqui para consulta, caso seja do interesse. Então, aqui a garantia física sazonalizada e aqui a garantia física flat. Voltando aos resultados da projeção, a gente traz a projeção do GSF SASO para o caso VE. Todos os casos que a gente vai apresentar, o GSF SASO não teve modificação, então tem modificação no despacho hidráulico, então a gente tem uma média, considerando os resultados da projeção, a gente fecharia 22 com uma média de 85,7 aqui em todos os casos realizados dessa projeção. E em termos do GSF flat, o mesmo vale quando a gente traz a média de 2022, 85,7, sem modificação em todos os casos. Com destaque, agora que a gente tem todo o horizonte de 2023 fechado, a gente traz a média para 23 de 85% no caso VE. Como a gente não tem modificação significativa ao longo dos casos, dos 4 primeiros casos no despacho hidráulico, a gente tem valores também em 85%, e no último caso, 84,9%. Uma modificação um pouco mais expressiva, para o último caso, com o Sudeste em 60%, 82,9% seria a média de 2023, então a gente tem um despacho hidráulico mais reduzido nesse caso, que é o caso mais crítico. E por fim, a gente traz
a projeção de SS e o custo de descolamento entre CMA e PLD ao longo dos casos da projeção. A gente não tem aparecimento de encargos ao longo de todo o horizonte da projeção. Então, a gente está apresentando aqui para todos os casos os encargos cumulativos que a gente tem até o ano de 2022, considerando até outubro os dados estimados. Então, seria 5,7 para o ano de 2022 de encargos, serviços de sistema e custo de descolamento de R$32 milhões. E desculpa, não sei se eu falei corretamente, encargos 5,7 bi. O mesmo vale aqui para todos os casos, a gente deixa aqui os gráficos, mas sem modificação no conteúdo. Então é isso com relação à projeção do PLD. Eu agradeço e passo a palavra agora para o Humberto para as considerações finais. Obrigado, Cássio. Obrigado, Rodrigo Moraes. Obrigado, Cássia e Lanai, que apresentaram aí desde a última vez que eu comentei. Bom, a gente recebeu aqui uma pergunta apenas, né, do Lucas Cagnoto, né? Peço desculpa se eu pronunciei errado. Ele se refere aqui até a um chamado que a gente respondeu para ele, mas ele pergunta aqui: boa tarde, existe uma expectativa de data para a disponibilização dos dados de projeção no novo formato XLSX? Só comentando um pouco, né, nesse chamado que a gente respondeu para ele, numa época anterior, a gente tinha comentado que tinha uma iniciativa interna aqui para a gente passar a divulgar os dados da projeção em formato, também em formato Excel ali, talvez junto com os decks, para que possa acessar, né, alguém fazer a consulta de maneira mais fácil, né? A gente ainda está implementando essa iniciativa, a gente imagina que até o final do ano a gente já consegue começar, pelo menos em algumas principais variáveis, PLD, o CMOCCE, e depois a gente vai adicionando lá a geração hidráulica, a geração térmica, e conforme o passar do tempo a gente consegue ali um armazenamento e as principais variáveis que a gente já divulga aqui nas nossas apresentações. Então, a nossa estimativa, então, Lucas, é que até o final do ano a gente já comece a fazer essa divulgação ali, talvez junto com o zip de dados de entrada, alguma coisa desse formato. E aí, assim que a gente fizer as primeiras divulgações, a gente já passa a comunicar aqui no nosso encontro, né, que a gente está divulgando essas informações. Conforme a gente for adicionando mais variáveis, a gente também vai comentando essa divulgação. Bom, em termos de questionamentos, né, a gente recebeu apenas esse questionamento. Então, já passo aqui para a questão dos próximos encontros do PLD. Né, a gente já até indicou no nosso último encontro essas alterações aqui que estamos destacando. Né, mas só lembrando, o próximo encontro agora é no dia 31 de outubro, no qual a gente já vai estar aí considerando a revisão 0 de novembro, considerando o restante do mês ali de publicação do PLD horário e as revisões semanais do Decomp de outubro também. E então, os próximos encontros aqui que sofreram alterações de data, então, são no dia 16 de novembro, né? Antes estava no dia 17 de novembro, logo, então, foi para quarta-feira, como de costume, logo depois do feriado, né? Era para ser no dia 17, para a gente ter um dia mais ali para a confecção dos materiais, mas devido a um evento interno aqui da CCE, a gente achou melhor antecipar aí em um dia. E em relação ao encontro lá de 29 de novembro, que seria no dia 28 de novembro, já referente à primeira semana operativa de dezembro, a gente tem uma alteração de data para o dia 29 de novembro por causa do jogo do Brasil, né, o segundo jogo aí da fase de grupos do Brasil contra a Suíça, que será no dia 28 de novembro às 13 horas. Então, a gente já está alterando também essas duas próximas datas aí de 16 e 29 de novembro. Então, agradecemos a presença de todos que nos acompanharam aqui até o momento e ficamos à disposição através dos canais de atendimento para quaisquer dúvidas iniciais ou qualquer comunicação a gente faz aí através de comunicados. Agradeço a presença de todos, um abraço, uma boa tarde.